em Direito e coordeno projetos de implantação da Lei Geral de Proteção de Dados, tanto na Uniodonto Federação, quanto em outras Uniodontos singulares, aqui do Rio Grande do Sul, e também em Uniodontos ao longo do Brasil, em outros estados e em outros municípios. Gostaria de agradecer desde já a confiança, todo o suporte e parceria da Uniodonto Federação do Rio Grande do Sul, toda a equipe que está aqui presente, não é muita gente, né, em razão da pandemia, mas agradeço a todos, inclusive na pessoa do presidente, Dr. Irno Preto, o pessoal e a equipe das Uniodontos Singulares do Rio Grande do Sul também, gostaria de agradecer na pessoa da presidente doutora Rosa, Uniodonto de Rio Grande, Litoral, Uniodonto Vale dos Sinos, então meu agradecimento ao Dr. Marco Machado, Uniodonto Vale do Taquari e Rio Pardo, um agradecimento também especial ao Dr. Ditmar, e pessoal da Uniodonto Fronteira Oeste também, Dr. Luiz Fernando, muito obrigado, são as Uniodontos onde estamos realizando e coordenando este projeto de implantação da Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. Hoje vamos falar da LGPD de forma bem objetiva, de forma bem simples e no intuito de preparar os cooperados das Uniodontos para lidar com esse novo desafio que a lei impõe. É uma lei nova, uma lei que entrou em vigor, então, recentemente, em setembro de 2020, embora seja uma legislação que foi aprovada em 2018, né, por uma série de questões legislativas do nosso Congresso Nacional, a lei foi postergada, era para entrar em vigor somente em maio de 2021, mas acabou já entrando em vigor, então, em setembro de 2020, com algumas peculiaridades, né? Algumas penalidades impostas pela lei, que poderão ser impostas pela lei, por exemplo, multas, somente poderão ser aplicadas a partir de agosto de 2021. Certo? Mas então vamos falar da LGPD. A minha linguagem, eu vou buscar a todo momento uma linguagem bem simples, não uma linguagem jurídica, né? Eu sei que quem está assistindo provavelmente são profissionais da área odontológica, então eu quero evitar o juridiquês, quero facilitar para vocês. E já também anunciando que esse treinamento vai durar cerca de 50 minutos, no máximo 1 hora. Vamos tentar ser bem objetivos, como eu já falei. Perguntas, vamos tentar ler algumas perguntas e respondê-las ao final do treinamento. A gente não sabe se vai ter muito tempo para responder todas as perguntas, eu acho difícil que haja tempo suficiente, mas desde já, né, solicito que todos os cooperados que ficarem com alguma dúvida com relação a esse treinamento ou com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, façam contato com a Uniodonto respectiva, ao qual você é vinculado, e a Uniodonto vai encaminhar essa dúvida para a gente, para o nosso escritório. Não é só eu, tem toda uma equipe por trás desse projeto, então a gente vai estar inteiramente à disposição para auxiliar as dúvidas de vocês no que tange a LGPD, em especial o tratamento de dados dos beneficiários das Uniodontos do Rio Grande do Sul. Bom, já falei quando, né, a lei entrou em vigor, agora eu vou falar o que é a LGPD, né? Muita gente já ouviu falar, já leu notícias, mas efetivamente o que é a LGPD e por que dela, né? O próprio nome da lei já dá uma pista, né? Ela é uma lei geral de proteção de dados, né? Não é uma lei que se aplica somente a multinacionais, a empresas de grande porte. É uma lei que se aplica para todos, né? Pessoas físicas, pessoas jurídicas que realizam tratamento de dados. Então, vale sim para uma multinacional, para a Coca-Cola, como vale para a Uniodonto, como vale até para um estabelecimento de menor porte, um mercadinho, né? Vale para todos, é uma lei geral. Obviamente, com o passar do tempo, podem surgir algumas dispensas de algumas exigências, ou seja, alguma simplificação da lei para alguns estabelecimentos menores ou que tratam um volume bem pequeno de dados. Mas nós aqui, né, como Uniodontos e vocês como cooperados, né, vocês sabem muito bem, a gente trata dados que são considerados dados sensíveis, que são os dados odontológicos dos pacientes e dos beneficiários. Então, por que a Lei Geral de Proteção de Dados? Por que uma lei nova, né, que traz penalidades, traz riscos, né? Muita gente às vezes me fala, pô, mais uma lei, mais uma burocracia para a gente ter que investir, etc., né, ter despesa.
Essa é uma maneira de enxergar as coisas, né? A maneira com a qual a gente entende ser a maneira correta de enxergar a LGPD, né, é uma legislação que veio para o bem, veio para acertar as coisas. E motivos para a LGPD existem muitos. Primeiro, né, a gente sabe que com a evolução da tecnologia, a circulação de dados ela se tornou muito maior, né? Hoje a gente paga uma conta do banco, a gente contrata um serviço sem se mexer da cadeira. A gente faz tudo pelo celular, pelo computador, né? E para viabilizar esse tipo de transações, evidentemente que há uma circulação muito grande de dados. Então, justamente com a preocupação de que as pessoas tenham consciência de quais dados delas estão sendo utilizados, como esses dados estão sendo utilizados, a LGPD foi aprovada. A LGPD ela não é uma novidade, uma invenção brasileira, né? Assim como outras legislações que existem aqui no Brasil, ela é uma legislação que foi inspirada na legislação europeia. Tivemos em 2018, né, o início de vigência de uma lei semelhante à nossa LGPD na Europa. Tanto é que muitas multinacionais aqui do Brasil já estão adequadas à LGPD desde quando ela foi aprovada, porque já estavam também adequadas à GDPR, que é a norma europeia. O próprio Estados Unidos também tem uma legislação semelhante, né, não é uma lei, mas é um regulamento. O Japão também está desenvolvendo uma lei geral de proteção de dados, então vejam bem, nós estamos até mesmo na frente do Japão nesse quesito. E a importância dessa lei, além dessa circulação de dados, também é pelo fato de que os crimes também têm migrado cada vez mais da seara física, né, para crimes cibernéticos, por exemplo. Hoje todo mundo conhece alguém que já teve seu cartão de crédito clonado, né, suas informações roubadas por algum criminoso de forma cibernética, golpes via internet, né? E mais do que isso, todo mundo está muito acostumado a receber uma enxurrada de propaganda. Tinha uma outra pergunta ali com relação a para quem, né? Para quem é a lei? A lei é para nós, cidadãos, né? Nós, como instituições, como Uniodontos, obviamente que nós temos que nos adequar à lei, mas ela vem, sim, a proteger, né, a todos nós, como cidadãos. Então, são os dados de pessoas físicas, pessoas naturais, são os dados abrangidos pela proteção da LGPD. Bom, quem vai fiscalizar o cumprimento da lei? Né? Assim como a gente tem a ANS, né, a Agência Nacional de Saúde, para fiscalizar o segmento dos planos de saúde, inclusive os planos de saúde odontológicos, nós teremos, para fiscalizar o tratamento de dados, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Né? Esse órgão público já foi criado, ele vai ser vinculado à Presidência da República, inclusive essa semana tivemos a nomeação da diretoria dessa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, é bem possível que nas próximas semanas, nos próximos meses, nós já teremos essa agência em pleno funcionamento, certo? Então, é mais um motivo para nós estarmos atentos e o quanto antes, né, implantarmos as adequações necessárias nas nossas organizações. Eu vou citar alguns casos para que vocês compreendam bem o escopo da LGPD, né? Lá na Europa, por exemplo, onde a gente tem a legislação deles já em vigor há algum tempo, já surgiram inclusive alguns casos de empresas que foram multadas por violações de dados. Né? Temos o caso da rede de hotéis bem famosa, mundialmente famosa, que é a rede Marriott, né? Foi multada em mais de 124 milhões de libras por ter violado os dados de mais de 339 milhões de hóspedes. Sofreram um ataque hacker e a partir desse ataque, né, os dados foram expostos, enfim, de forma indevida para criminosos. Também temos o caso da British Airways, que é uma companhia aérea também mundialmente famosa, foi multada em mais de 183 milhões de libras por violação de dados. Esse caso da British Airways foi o seguinte: imaginem nós aqui, brasileiros, ao adquirir uma passagem aérea, né, em um site de uma companhia aérea brasileira aqui, por exemplo, a Gol, a TAM, não importa, nós vamos ali, escolhemos a data, né, do voo, o destino, a origem, e a partir dali escolhemos o nosso voo. Depois que a gente escolhe o nosso voo, a gente é direcionado para uma página de identificação, pagamento, etc. O que aconteceu no site dessa companhia aérea britânica é que depois que a pessoa escolhia o voo e ia para essa página de identificação e pagamento,
por causa de uma invasão hacker, houve um redirecionamento fraudado desse link. Então, a pessoa clicava para fazer identificação e pagamento, ela ia parar em um outro site fraudado, onde todos os dados dela, que eram informados ali, eram roubados. Inclusive dados de cartão de crédito. Então, foram dados de milhões de pessoas e, por isso, obviamente, acabou gerando um valor de multa estratosférico, talvez até impagável. Obviamente, em ambos os casos, essas multas ainda estão sendo discutidas, né? As empresas foram autuadas, apresentaram suas defesas, né, em sede administrativa, essas defesas vão ser julgadas e, obviamente, haverá ainda um longo tempo de discussão acerca dessas multas. Temos também alguns casos aqui no Brasil, bem recentes, né? Temos o caso da Cyrela Goldstein, que é uma empresa bem famosa, né, do ramo da construção, e foi condenada a indenizar alguns consumidores. Por quê? Porque ela repassou os dados desses consumidores que haviam adquirido imóveis, né, na planta da construtora para empresas do ramo de imóveis, de mobílias, etc., para que essas empresas fizessem a oferta, né, e a venda de imóveis para, enfim, serem colocados nesses apartamentos, nessas casas. Só que esse repasse não teve nenhuma autorização do consumidor. Então, o que aconteceu? Isso gerou um processo, tá? Mesmo antes da LGPD. Por quê? Porque a LGPD ela vem a regulamentar. Antes da LGPD não significava que todos nós aqui brasileiros podíamos fazer o que a gente gostaria com as informações de terceiros. Eu não posso pegar uma informação de um cooperado, de um funcionário da Uniodonto e simplesmente divulgar numa rede social, informações pessoais. Mesmo antes da LGPD eu não podia. A LGPD vem a regulamentar o que eu posso ou não compartilhar, quando eu posso, como eu posso, de que forma eu posso, né? Então vem a esclarecer e nos dar mais segurança jurídica também no tratamento de dados. Antes, a gente tinha normas mais genéricas, como o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet, mas mesmo assim já eram legislações suficientes para, por exemplo, uma empresa ser condenada a uma indenização, obviamente uma indenização mais baixa. Com o LGPD, certamente as indenizações vão ter um valor mais alto, porque os dados hoje passam então a ter um valor maior. Nesse caso da Cyrela Goldstein, ela foi condenada então a indenizar aí alguns consumidores em razão dessa conduta. Outro caso foi o Ministério Público do Distrito Federal, que está processando algumas empresas, já com base na Lei Geral de Proteção de Dados, porque essas empresas comercializam dados de consumidores, de pessoas, com outras empresas, sem o consentimento, sem a autorização desses titulares desses dados. Então, esse processo já está tramitando, é o primeiro processo após a LGPD. O processo da Cyrela já existia, mas na própria sentença de condenação foi mencionada a LGPD, muito embora ela não possa servir para condenar, né, a empresa por um fato passado da lei, mas o Código Civil sim. Então, temos exemplos na Europa e temos já alguns exemplos aqui no Brasil. Então, além dessa indenização, né, que pode ser uma indenização individual ou até mesmo coletiva, imaginem, por exemplo, o Ministério Público pode entrar com uma ação coletiva, né, um grupo de pessoas pode entrar com uma ação coletiva, ou também as pessoas, os titulares, podem entrar com ações individuais, né, postulando tanto indenização quanto eliminação de dados ou outras questões relacionadas ao tratamento de dados. Mas além da indenização, e já destacando, todo operador de dados ou a pessoa que manipula os dados, ela é solidariamente responsável. Então, se eu, como advogado da Uniodonto, recebo, né, informações, por exemplo, de um cooperado ou de algum funcionário da Uniodonto, para fazer uma defesa em um processo judicial. Digamos que um beneficiário esteja reclamando de um atendimento. Se eu violar essas informações, ou seja, se eu divulgar os prontuários, as informações desse beneficiário, eu vou estar cometendo uma violação de dados na condição de operador dos dados da Uniodonto. E eu vou ser solidariamente responsável. O que isso significa? Que eu também posso ser condenado judicialmente de forma direta por essa violação de dados. Então, todos nós, você cooperado, né, a sua equipe, se você tiver uma clínica, se você tiver um pessoal da recepção, pessoal que assistentes também, todos vocês são corresponsáveis pelos atos que vocês praticam.
Então, se vocês cometerem uma violação de dados, vocês também poderão ser responsabilizados. Bom, além da indenização, temos a multa de até 2% do faturamento da instituição, tá? Limitada sempre a 50 milhões de reais. Temos também a possibilidade de publicação dessa violação de dados, ou seja, de que ocorra um dano à credibilidade da instituição, né? Então, se a Uniodonto tal violar dados de seus beneficiários, essa informação pode vir ser tornada pública, justamente para que os beneficiários saibam disso, né? Questão de transparência que a lei exige. Também pode ocorrer, em casos mais graves, o bloqueio ou a eliminação de dados, né, dos bancos de dados da Uniodonto ou também dos cooperados, e até mesmo a suspensão de utilização desse banco de dados. Isso em situações, logicamente, muito mais graves. É importante dizer que tanto a indenização quanto a multa, né, a própria penalidade a ser aplicada, ela vai ser arbitrada pelo juiz ou pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, considerando alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é qual a gravidade dessa violação? Quais dados foram violados? Foram dados pessoais gerais ou foram dados sensíveis? Obviamente, dados sensíveis, como o prontuário da pessoa, elas têm um peso maior. Então, uma violação de prontuário odontológico certamente vai implicar em uma multa e uma indenização maior. Mas, além da gravidade da violação de dados, nós temos também qual é o empenho da organização em prevenir, em evitar a violação de dados. E aí entra justamente o que nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos implantando a Lei Geral de Proteção de Dados nas Uniodontos aqui do Rio Grande do Sul, na Federação e outras singulares, né? E nós estamos documentando tudo o que estamos fazendo. Nós vamos ter, ao final do projeto, né, documentado tudo o que fizemos para, inclusive, comprovar e mostrar em uma situação, né, de uma eventual violação de dados, tudo que nós fizemos para evitar esse tipo de situação, para evitar uma violação de dados. E isso, segundo a lei, deve ser levado em conta no momento de ser arbitrada uma indenização ou uma multa. Então, o próprio treinamento tem uma medida preventiva, porque a ideia é conscientizá-los, né, e instituir aí uma cultura com relação ao sigilo, à confidencialidade e também à proteção dos dados. Então, pessoal, não estou falando aqui só de sigilo e confidencialidade, também estou falando de proteção. Se um cooperado perde um prontuário de um beneficiário da Uniodonto, isso é uma violação de dados também. Pode, inclusive, ser punida no âmbito da LGPD. Vou contar para vocês alguns casos práticos, alguns casos verídicos de violações de dados. O primeiro caso é um caso, né, que aconteceu em uma operadora de planos de saúde, não é nenhuma Uniodonto, tá? Não vem ao caso dizer quais as pessoas envolvidas, mas um gerente da empresa, dessa operadora, chegou, né, na sua sala após o horário de almoço para trabalhar e percebeu que a equipe, que é uma equipe que tinha acesso a prontuários médicos dos beneficiários da operadora, é uma operadora de planos médicos, não só odontológicos, e esse gerente ele percebeu que esses funcionários, essa equipe, estava acessando, sem motivo algum, sem autorização, o prontuário de uma colega de trabalho, que também era beneficiária do plano de saúde, para verificar se essa colega tinha ou não colocado prótese de silicone. Vejam o tamanho do absurdo. Obviamente que alguns desses profissionais, né, foram responsabilizados, advertidos, demitidos, né, tudo que a gente possa imaginar. Mas eu estou contando essa situação justamente para mostrar para vocês a falta de cultura que a gente tem com relação à proteção de dados e a confidencialidade dos dados. A gente, como ser humano, é movido por curiosidade. Eu cito o exemplo da estrada, quando ocorre um acidente, né? A maioria dos carros para, e não é por maldade, é por curiosidade mesmo. Talvez seja um instinto nosso, né, como ser humano. Então, pessoal, aqui, quando a gente trata dados dos beneficiários, da Uniodonto, dos pacientes, a gente não pode se deixar mover por essa curiosidade. A gente tem que respeitar essa privacidade. Não pode olhar essas informações porque é do vizinho, porque é do amigo. Não pode. Tem que guardar total sigilo dessas informações e somente acessá-las se realmente necessário para executar o serviço odontológico.
Outro caso de violação de dados bem famoso é o envio de spam não autorizado, né? Todo mundo aqui, eu duvido que não exista alguém que nunca recebeu um e-mail, né, enfim, de alguma empresa, de alguma instituição, oferecendo algum produto ou serviço, sem nunca ter enviado o seu e-mail de contato, o seu WhatsApp, seu telefone para essa empresa, né? Então, esse é um típico caso de violação de dados. Outro caso é a oferta de descontos, né, também de serviços em geral, mas de descontos, onde a gente, na promessa de receber um desconto, a gente faz o cadastro em um site. Só que quando faz esse cadastro no site, a gente fica se pensando, por que para ganhar desconto eu preciso fazer um cadastro? E algum motivo tem. Então, essas informações que eu estou colocando ali, elas vão ser utilizadas. Mas para quê? Né? Então, hoje alguns sites já estão se adequando, hoje eles já informam que essas informações estão sendo coletadas para que parceiros comerciais enviem ofertas de serviço. Ok? Né? Mas se não houver destacada a finalidade da coleta desses dados, essa coleta ela é inválida, então configurando aí uma violação de dados. E temos, por último, o caso, né, de comércio ilegal de dados. Mais do que a gente imagina, isso acontece. Já vi situações desse tipo. É muito comum, por exemplo, em serviços relacionados a call center, operadoras de telefonia, né, para fins de oferta de serviços de telefonia, etc. Mas, vamos pensar aqui, né, por que existe um comércio ilegal de dados? Porque os dados têm valor. Os dados têm valor. Ou seja, o banco de dados da Uniodonto, com todos os seus beneficiários, o banco de dados do Cooperado, com seus pacientes. Imaginem o valor que essas informações têm, por exemplo, para uma outra operadora de planos de saúde que comercialize planos odontológicos. Ou imagine o valor desses dados para uma empresa que vende ou comercializa, né, serviços de odontologia estética, por exemplo, ou produtos odontológicos. Então, esses dados têm muito valor e jamais podem ser vendidos para essas instituições ou repassados sem o consentimento e a autorização específica do titular destes dados. Vou falar agora de alguns conceitos que a LGPD traz para a gente, né, aprender um pouquinho sobre ela. Então, nós temos aí dados cadastrais, financeiros, né, o histórico do beneficiário, por exemplo. E para estes dados, nós temos três figuras. O controlador, que é a Uniodonto, respectiva, né? O operador de dados, que vai ser o funcionário, o cooperado ou até mesmo o terceirizado, prestador de serviços interno ou externo, né? Eu, como advogado da Uniodonto, eu recebo as informações para defender em um processo judicial ou em uma NIP junto à ANS. Nesse momento eu sou também operador de dados da Uniodonto. E o encarregado de dados. O encarregado de dados, ele é o elo entre o controlador, ou seja, a Uniodonto nesse caso, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e os titulares de dados. Ele que vai responder às solicitações e às demandas entre estas partes. E que vai orientar também a equipe do controlador, ou seja, a equipe da Uniodonto nesse caso, como agir em situações de violação de dados ou até mesmo em mudanças na legislação relativa à proteção e privacidade de dados. Com relação às informações do atendimento odontológico, que são coletadas pelo cooperado durante o atendimento, né, o prontuário odontológico, etc., essas informações, elas têm como controlador o próprio cooperado, seja ele pessoa jurídica, seja ele pessoa física. Já o operador de dados vai ser o funcionário do cooperado, né, o sócio, o terceirizado ou um equiparado. Né? E o encarregado de dados também deve ser nomeado. Se for um profissional pessoa física, já fica subentendido que vai ser essa pessoa, não, né? Mas toda empresa, né, todo cooperado pessoa jurídica, o ideal é que também nomeie um encarregado de dados. Pode ser o próprio responsável técnico, pode ser o gerente, pode ser o sócio, um funcionário, pode ser também uma pessoa jurídica ou física externa. Nós, como escritório de advocacia, por exemplo, que atuamos, né, na área da LGPD, nós somos encarregados de dados de algumas Uniodontos já ao redor do Brasil. Quais são os dados que são abrangidos pela Lei Geral de Proteção de Dados? Então, nós temos três tipos de dados. Os dados pessoais, os dados sensíveis e os dados anonimizados. Eu vou falar um pouquinho de cada um, mas já começando pelos dados anonimizados, que são aqueles dados, eles somente vão estar protegidos pela LGPD quando
o processo de anonimização puder ser revertido. Então, vamos pegar aqui o cooperado, que tem uma lista de atendimentos que ele realizou por mês, com valores, com o nome do paciente, né, que também é beneficiário da Uniodonto, com o nome do procedimento e o valor. Uma planilha de Excel. Esse dado, ele é um dado pessoal, né? Ele não é um dado anonimizado porque ele consegue identificar identificar o beneficiário e as informações dele ali. Digamos que esse cooperado cria um filtro no Excel e a partir desse filtro não apareça mais o nome do beneficiário. Ok, ele passa então a ser um dado anonimizado. Porém, o filtro do Excel, ele é facilmente revertido. Basta tu clicar ali, aquelas informações vão voltar. Né? Então, ele é um processo de anonimização que ele pode ser revertido no caso da planilha do Excel, do filtro. Então, esses dados, mesmo que tu aplique o filtro, que tu anonimize, ele vai continuar sendo abrangido pela LGPD. Agora, se tu eliminar, apagar da planilha e salvar, e não puder reverter essa exclusão, aí sim tu terá dados anonimizados que não estão abrangidos não estarão abrangidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Com relação aos dados pessoais, então, né, são informações relacionadas a uma pessoa natural, seja uma pessoa física, né, identificada ou identificável. Por exemplo, o nome, o CPF, o endereço, a placa do carro, né, o código dele no plano de saúde odontológico. Como pode ser feito o tratamento desses dados pessoais? Primeira prerrogativa para tratar esses dados é o consentimento formal e expresso, né? Ou, em outras hipóteses, permitidas em lei. Então, o consentimento, ele, no caso da contratação do plano odontológico, ele já está intrínseco, porque a pessoa contrata um plano odontológico, ela sabe, e a própria Uniodonto necessita também, por questões legais e regulatórias junto à ANS, né, de informações desse beneficiário. O nome, o CPF, né, dentre outras informações, o endereço, o contato. Então, é importante que, se o cooperado for utilizar essas informações para outra finalidade que não seja o atendimento odontológico, por exemplo, atendimento estético ou qualquer outra finalidade, ele precisa do consentimento expresso e destacado desse titular de dados. Não pode ser um consentimento verbal ou informal, tem que ser assinado, formal, bonitinho. O tratamento de dados sempre deve ter uma finalidade, ou seja, um objetivo, né, lícito, né, e ele pode ocorrer em outras hipóteses, além do consentimento, né, como, por exemplo, pesquisa, né, desde que de forma anônima, proteção da vida e da saúde, então, se tu, né, precisa resguardar a saúde bucal, a saúde odontológica desse beneficiário, né, pode também tratar esses dados, processos judiciais ou administrativos, questões governamentais, ou seja, enviar informações para o INSS, enfim, etc., para o fisco, também é uma hipótese permitida, né? Proteção do crédito, então eu não preciso autorização do cliente, do paciente, do beneficiário para inscrever ele no Serasa ou para protestar um cheque que ele ofereceu como pagamento, né? Questões regulatórias, então a ANS, vigilância sanitária, seja ela federal, estadual, municipal, ou até mesmo para execução de contrato. Quando o tratamento, né, acontecer por consentimento, deve haver uma comunicação, tá? E um novo consentimento em qualquer caso de compartilhamento desses dados. Então, se o cooperado quiser compartilhar essas informações com uma outra clínica parceira que faz a parte estética, precisa de um consentimento específico desse paciente, desse beneficiário. Sempre importante lembrar que o ônus de comprovar esse consentimento é da instituição, ou seja, da clínica ou até mesmo da Uniodonto, se a gente estiver falando, claro, do tratamento pela Uniodonto. Também é importante colocar que o titular desses dados ele pode revogar esse consentimento a qualquer momento. Então, digamos que você cooperar a autorização do paciente para que você envie a ele ofertas de serviços estéticos, por exemplo, né? Nesse caso, se o titular desses dados, o paciente, quiser revogar esse consentimento, ele pode fazer a qualquer momento. Ele pode chegar para você e dizer, olha, a partir de hoje eu não quero mais receber nenhuma oferta de serviço, não quero mais nenhum contato da clínica ou do profissional. E também o titular desses dados, ele tem direito a acessar esses dados, ou seja, a saber
quais as informações que o cooperado ou que a Uniodonto possui a respeito dele e até mesmo de algum dependente menor de idade. E também, né, ele tem direito de saber qual a finalidade da utilização desses dados, qual o tempo que esses dados vão ser armazenados, né, quem é o controlador, ou seja, quem é a organização que é responsável por esses dados, o contato, né, com quem esses dados são compartilhados. Então, são algumas aí exigências bem específicas da Lei Geral de Proteção de Dados e com o nosso trabalho de implantação e de adequação, a gente já vai ter essas respostas bem documentadas e na palma da mão para responder os beneficiários caso eles solicitem. E os dados pessoais sensíveis? Gente, os dados pessoais sensíveis são dados relacionados à origem racial ou étnica, né? Dados relacionados à convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato. Então, vejam bem, aquele beneficiário ele é beneficiário em razão de um contrato coletivo de plano odontológico, né? E às vezes pode ser um sindicato, um partido político, uma igreja, né? Esse vínculo dele com essa organização pode ser uma informação sensível, então tenhamos muito cuidado também com essa informação. Dados referentes à saúde, ou seja, também dados odontológicos, né, ou até mesmo a vida sexual, dado genético e biométrico, né, todos esses dados são considerados informações sensíveis. Então, uma violação desse tipo de dados vai ter uma punição certamente maior. Então, são dados que merecem uma atenção e um cuidado ainda maior, não só com relação ao sigilo, mas também com relação à proteção. Não se pode perder esse tipo de informação, não se pode perder o prontuário do paciente. Para o tratamento de dados sensíveis acontecer, é importante que o consentimento seja específico, ou seja, que o titular de dados saiba exatamente qual a finalidade do tratamento desses dados. Então, não pode ser genérica. Olha, a finalidade é para compartilhamento com parceiros comerciais. Bom, eu acho que está um pouco genérico, teria que ser mais específico. Com parceiros comerciais para atendimentos de saúde, atendimentos odontológicos, atendimentos estéticos, ou para atendimento farmacêutico, por exemplo, uma parceria com alguma farmácia, né, com uma rede de farmácias. Então, esse consentimento deve ser destacado. Obviamente, a gente tem algumas exceções postas pela lei, então o compartilhamento para fins farmacêuticos e de saúde não é necessário um consentimento específico, né, desde que a finalidade seja trazer a assistência à saúde ou assistência farmacêutica. Então, o exemplo que eu dei e talvez não se encaixe também com relação à parte de farmácias e saúde. Bom, os dados pessoais sensíveis, eles podem ser tratados sem o consentimento? Podem, desde que em algumas hipóteses previstas em lei. Então, para a proteção da vida e da saúde, para processos judiciais e administrativos, para questões regulatórias, né, a ANS, a Anvisa, né, o Conselho Regional de Odontologia, o Conselho Federal de Odontologia, e também para execução de contrato. Existe na Lei Geral de Proteção de Dados uma regra bem específica para a saúde, onde a gente abrange também a parte odontológica. O que essa regra diz? Que é vedada, né, a comunicação ou uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis, né, referentes à saúde ou dados odontológicos, com o objetivo de obter alguma vantagem econômica. Mas há uma exceção. A exceção são justamente as hipóteses de prestação de serviços de saúde, de assistência farmacêutica, incluídos também serviços de auxiliares, de diagnóstico e de terapia, e também para permitir a portabilidade desses dados, ou seja, o beneficiário ele tem o direito de realizar a portabilidade das informações deles, tanto com relação à operadora, a Uniodonto, por exemplo, de uma Uniodonto para outra, de uma Uniodonto para outra operadora, ou até mesmo de um cooperado para outro, de uma clínica odontológica para outra, de um consultório odontológico para outro. Ele pode pedir, olha, envia meu prontuário e minhas informações para a clínica tal. Então, isso com a LGPD passa a ser um direito desse titular de dados. E também, né, uma permissão que a lei traz é o tratamento desses dados para permitir as transações financeiras e administrativas, né, resultantes do uso e da prestação dos serviços de saúde e também, obviamente, dos serviços odontológicos, que é o nosso foco. Outra disposição bem expressa que a LGPD traz com relação aos planos de saúde, e aí onde se encaixa as Uniodontos,
é a proibição de que os planos de saúde odontológicos também, né, tratem dados de seus beneficiários para a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer plano ou na exclusão de beneficiários. Isso não diz respeito diretamente aos cooperados, mas a gente entende que é importante vocês terem conhecimento quanto a esta prática. Então não é simples assim da gente excluir um beneficiário porque ele está dando despesa. Isso não pode, a lei deixa bem claro. Quais são os direitos do titular de dados? Então, o acesso aos próprios dados, como eu já havia comentado, no prazo de 15 dias, a própria correção ou atualização desses dados, né? A anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários ou excessivos. Por quê? Porque o tratamento de dados ele deve ser adequado, né? Não adianta, por exemplo, não tem porquê a Uniodonto pegar a informação da placa do veículo da pessoa para que essa pessoa contrate um plano odontológico. Óbvio que eu estou dando um exemplo bem forçado, mas é exatamente essa a regra. Não pode ser coletada, ou não deve ser coletada, uma informação que não é necessária para a execução daquela atividade, daquele serviço. Então, todo cooperado tem que cuidar também quando for fazer o cadastro do beneficiário, de alguma forma, em sua própria rede, em seu próprio sistema, caso possua, né? Não pode coletar dados que não são necessários para a execução daquele serviço odontológico. Tá? Então, por isso, o titular desses dados pode, a qualquer momento, pedir a eliminação desses dados considerados excessivos ou desnecessários. A portabilidade de dados também, como eu já falei, é um dos direitos do titular, a eliminação de dados pessoais e a revogação do consentimento, né? Como eu havia falado, que hoje o titular de dados autoriza que a Uniodonto ou autoriza que o cooperado utilize esses dados com outra finalidade, a qualquer momento ele pode revogar essa autorização, ele pode cancelar e desistir desse consentimento. Quais são as principais obrigações do operador de dados? Pessoal, atentem muito com relação a esse ponto, né? Então, repetindo, zelar pelo sigilo, pela confidencialidade, pela integridade dos dados, né? Não pode entregar para um paciente, né, para um beneficiário, um prontuário incompleto, um prontuário sem as informações do atendimento. Isso também é importante, né? Então, outra obrigação é comunicar o superior ou o encarregado de dados em sabendo, né, de qualquer incidente envolvendo dados, sobretudo um caso de violação de dados. É também importante que o operador de dados, eu falo do cooperado, falo de sua equipe, falo também das equipes da Uniodonto que já fizeram esse treinamento, né, a maioria delas pelo menos já fez, mas então todos estejam cientes de que vocês têm a responsabilidade civil, que eu já mencionei, né, mas também a responsabilidade administrativa e até mesmo criminal em um caso de violação de dados, obviamente se essa violação de dados caracterizar aí algum tipo de crime ou violação de lei administrativa, né? Obviamente que eu presumo que nenhum dos cooperados, ninguém da Uniodonto faria alguma utilização de dados de forma criminosa. Se acontecer alguma violação de dados, vai ser involuntária, pode ser por um erro, né? Mas a gente também tem que evitar esse tipo de situação, certo? Então, outra obrigação do operador de dados, e aí falando agora bem do cooperado e sua equipe, né? Seguir as orientações e os manuais que a sua Uniodonto vai lhe encaminhar, se ainda não encaminhou, vai encaminhar em breve para seu conhecimento, etc., com todas as diretrizes relacionadas à proteção de dados, inclusive com algumas explicações que eu estou realizando neste treinamento. Pessoal, o cooperado, como controlador dos dados, né, odontológicos do paciente, do beneficiário, ele deve obrigatoriamente comunicar ao titular em algum caso de violação de dados. Isso é uma obrigação que a lei exige. E muita gente pergunta, bom, eu devo me entregar então que eu pratiquei a violação de dados? Sim, deve. A lei manda que sim. Se a estratégia vai ser não comunicar, é uma estratégia, uma escolha da organização, do cooperado, mas não é a estratégia, não é o que a lei exige, né? Inclusive, se você comunica ao beneficiário, você está cumprindo a lei, né? E você está permitindo com que esse beneficiário, esse titular desses dados, tome providência. Então, se você deixou vazar, por exemplo, os dados de contato dele ou alguma informação pessoal, ele já vai ficar preparado de que possa, eventualmente, haver alguma utilização indevida dos dados dele. Vou citar aqui um exemplo que aconteceu pessoalmente comigo, né? Eu tinha uma viagem marcada
agora para junho, no meio da pandemia a viagem foi cancelada, mas uma das companhias aéreas que eu havia contratado uma passagem me mandou um e-mail, feito pela equipe deles, etc. Mas o e-mail diz o seguinte: prezado cliente, né? Tivemos os seus dados cadastrais foram acessados de forma não autorizada por terceiros, porém estamos trabalhando já para prevenir esse tipo de situação, não voltará a ocorrer. Informamos que os seus dados, meu CPF e meu endereço, se não me engano. Porém, seus dados de pagamento, de cartão de crédito, etc., não sofreram nenhum tipo de violação e estão devidamente protegidos. Agradecemos pela sua compreensão, estaremos à disposição para auxiliá-lo no que necessário. Então, isso eu até me senti bem, eu nem pensei, nem cogitei em processar a empresa ou reclamar, etc., porque eles tiveram essa transparência comigo. Olha, seus dados foram violados, está aqui quais dados exatamente foram violados e o que nós fizemos com relação a isso. Então, isso é uma obrigação que a nossa LGPD também impõe. Atenção, cooperado, né? Tem alguns pontos que eu gosto de destacar que são extremamente importantes quando a gente fala em proteção e privacidade de dados no âmbito do cooperado, né? Temos aí, então, a questão do titular do plano odontológico, né? E muitas vezes o dependente quer acessar a informação do titular, mas são duas pessoas maiores de idade, então, e isso não pode, né? Não é porque um é titular e o outro é dependente que um tem acesso à informação do outro, por exemplo, informação de prontuário odontológico, informação de qual atendimento foi realizado, né? O titular ele tem direito a acessar as informações financeiras do plano, mas não ao prontuário, por exemplo, da dependente. Salvo se o dependente, evidentemente, for menor de idade e o titular for o responsável. Então, mesmo se o titular e o dependente forem casados, etc., não quer dizer que um tem informação, tem direito à informação do outro. Tá? Tem que ter autorização, então, do dependente ou do titular para acessar essas informações. É importante também que o cooperado tenha consciência, né, e priorize sempre meios de comunicação seguros e oficiais para tratar dados de seus pacientes, especialmente, né, dos beneficiários da Uniodonto, da respectiva Uniodonto. Então, evitar o envio de prontuários, de laudos, etc., via WhatsApp, exceto o WhatsApp corporativo da Uniodonto, né, se houver. Se não, sempre preferir, né, a utilização do sistema ou do e-mail corporativo, né, que a gente sabe que daí já é uma forma de comunicação mais segura. Porque muitas vezes a informação que está ali no celular, o celular se perde, é roubado, já pode ser facilmente acessado. Então, é importante também que o cooperado estabeleça um protocolo interno com a equipe, né, com a sua equipe, contendo algumas regras do estabelecimento, né, ou do consultório, da clínica, que incluam normas para proteção e confidencialidade de dados. Basta uma simples compreensão da nossa conversa de hoje aqui, dos materiais que serão enviados, das diretrizes que as próprias Uniodontos vão enviar, que vocês já terão aí também algum material para se basear e construir as regras internas de cada estabelecimento. Ler atentamente a política de privacidade e proteção de dados da Uniodonto respectiva, que será enviada em breve, caso vocês não tenham recebido, e também o termo de confidencialidade. Todos vocês cooperados terão que assinar um termo de confidencialidade junto à Uniodonto a qual você é vinculado. Pelo menos nas Uniodontos em que nós, aqui do escritório, estamos executando o projeto. Então, vocês receberão em breve esse termo de confidencialidade e vocês devem também, se possível, solicitar que a sua equipe assine um termo de confidencialidade. A equipe atual e, eventualmente, novos colaboradores que entrem. A gente, inclusive, disponibilizou para as Uniodontos que compartilhem com vocês os nossos documentos de termo de confidencialidade. Obviamente que vocês vão ter que adequar ele para normatizar internamente para o estabelecimento, o nome do funcionário, mas o documento já é uma base excelente, um padrão bom para normatizar internamente para que essa pessoa, esse colaborador e vocês também como cooperados tenham consciência formalizada da sua responsabilidade quanto à proteção e privacidade de dados. Certo? Essa é uma exigência que a lei também impõe. Então, precisamos, né,
Nós aqui falando como coordenador do projeto, a Uniodontos também é uma digital, não tem problema, mas assinem e devolvam. Outro ponto importante, que o cooperado deve ter atenção, é de não praticar nenhuma discriminação com relação aos usuários das Uniodontos. Seja essa discriminação em razão de raça, origem, crença, religião, opinião política, condição socioeconômica, gênero, sexualidade. Por quê? Porque a LGPD também fala muito disso. Ela exige que nenhum titular de dados seja discriminado. E a própria Uniodonto também deve, então, zelar pela não discriminação de seus usuários, seja em razão da LGPD, seja em relação às demais normas vigentes. Então, junto com a política de privacidade que vamos enviar, também vai haver uma política de não discriminação que deve ser cumprida pelo cooperado. Pessoal, atenção também com as armadilhas, Não divulgar ou compartilhar fotos de clientes, de pacientes, beneficiários das Uniodontos, sem a autorização formal desse paciente. É muito comum os consultórios, os profissionais dentistas, às vezes, compartilharem fotos. Então, fiquem atentos, não façam essa autorização sem esse compartilhamento, essa publicação de fotos sem autorização formal prévia. E mesmo um relato positivo sobre um atendimento odontológico, em uma rede social, por exemplo, o ideal é que se solicite a autorização antes de compartilhar. Por quê? Não é porque essa pessoa, esse paciente, compartilhou na rede social dele, no Facebook dele, olha, hoje eu fui atendido pelo dentista tal, pela clínica tal, foi excelente, muito bom. E está automaticamente autorizada a clínica ou o profissional a compartilhar essa informação. Porque ele está compartilhando na rede social dele, para os amigos dele. Agora, a Uniodonto, se quiser compartilhar, é bom que pelo menos mande uma mensagem ali, podemos compartilhar o seu relato? Ah, pode sim. Então, ok, compartilhe. Não precisa assinar um contrato, um documento, mas só um ok ali pela própria rede social já é o suficiente. Também, pessoal, não discutir atendimentos em fóruns públicos. Então, no caso de uma reclamação de um beneficiário, de um paciente, no Google, no Facebook, no Reclame Aqui, onde for, se for de acesso público, não discutir ali o caso técnico, não discutir a parte técnica ali, o atendimento ali. Por quê? Porque muitas vezes tu vai estar expondo a pessoa, o procedimento que a pessoa fez. Então, o interessante, o recomendado, é responder que, olha, este não é o fórum adequado, correto para a gente discutir o seu atendimento. Porém, estamos à disposição para que você faça contato conosco, para fazer contato com você, para explicar tudo o que aconteceu, para explicar o atendimento, etc. Então, falar sobre o atendimento em um ambiente, em um fórum privado. Não efetuar a cobrança de valores, jamais, de forma pública, via redes sociais, em grupos de WhatsApp, porque isso pode causar, então, a responsabilização do profissional que praticar esse tipo de conduta. Temos, inclusive, casos de profissionais que já foram condenados por fazer a cobrança de valores via grupos de WhatsApp. E aí acabaram expondo a pessoa que devia e foram condenados a pagar dano moral. Também não utilizar de forma alguma os dados dos beneficiários, dos pacientes, para outra finalidade, como eu já havia falado, salvo em caso de autorização ou consentimento. Então, esses dados devem ser utilizados, somente para a finalidade que motivou a coleta desses dados. Lembrando também, pessoal, os dados pessoais eles envolvem valores, como eu já falei, então cuide muito das informações dos pacientes, sobretudo dos beneficiários das Uniodontos, para evitar que você seja responsabilizado, que sua equipe seja responsabilizada. Jamais forneça dados completos por telefone, antes de se certificar quem realmente está do outro lado da linha. Não acesse ou encaminhe dados aos quais não lhe foi dada a autorização. Evite se intrometer em assuntos pessoais, mesmo de clientes, até mesmo de colegas, porque as informações pessoais dos funcionários também são informações abrangidas pela LGPD, então não pode expor essas informações sem a anuência da pessoa. Tratar sempre de assuntos delicados em ambiente privado e sem a presença de terceiros. Porque a LGPD, pessoal, ela não é só aquela informação digital no banco de dados, digital, ela também vale para as informações que circulam em ambiente físico, correto?
Outras lembranças importantes a fazer. Então, evitar falar dados, falar alto, né? Dados e expor os titulares para outras pessoas, né? Cuidar ao acessar sites e aplicativos que possam trazer risco às informações de titulares. Isso que significa que é importante que o cooperado tenha ferramentas de segurança das informações, ou seja, antivírus, firewall. Existem ferramentas desse porte de baixo custo, existem ferramentas gratuitas que são menos seguras e existem ferramentas muito boas. A gente recomenda que utilize e que seja orientado a equipe a não acessar sites que possam causar aí algum acesso, alguma quebra, alguma violação das informações. Jamais utilizar informações de terceiros para fins discriminatórios, conforme eu já falei, tanto de pacientes quanto de colegas. Redobrar a atenção ao tratar, né, ao solicitar e receber informações de menores de idade, né, confirmar se a pessoa que está tratando daqueles dados é realmente o responsável. Né. Jamais abrir e-mails, mensagens de WhatsApp, etc., ou até mesmo correspondências, né, de terceiros, sem autorização. Também para que ninguém acesse o computador, não acesse o sistema, porque muitas vezes todas as informações valiosas, né, da organização, do cooperado, da Uniodonto, estão ali, dentro daquele computador ou dentro daquela rede a qual aquele computador tem acesso. Então, bloquear o computador quando deixar o posto de trabalho é extremamente importante. Formalizar sempre quando for coletar os dados e utilizar para alguma outra finalidade, né? Não expor documentos perdidos ao público, gente, isso é muito comum, né? As pessoas perdem o documento, né? E aí a empresa, na rodoviária, em aeroportos, às vezes a gente vê isso, né? Aí tu vê o documento da pessoa exposto num vidro.